Boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Eu começaria esta nossa conversa aqui na biblioteca propondo que falássemos de qualquer coisa que está muito na atualidade, quer nas discussões na academia, quer no espaço mediático, que é a inteligência artificial. E de que forma é que uma professora de ciência da informação, investigadora nessa área, olha para esta questão da inteligência artificial e como é que perspectiva alterações, desafios, adaptações, quer ao nível do trabalho, sei lá, em arquivos, em bibliotecas, agora com esse novo apoio da inteligência artificial. Eu acho que essa é uma boa questão porque envolve um bocadinho de futurologia, não é? Pronto, é algo que se fala muito, não é? Está um pouco de moda, como dizem os espanhóis, mas envolve muito de futurologia, envolve também se calhar outras coisas que gosto muito, não é? Que é ficção científica. e envolve também muitos dos discursos de alguns bons filmes de ficção científica, não é? Mas tenho interesse, naturalmente, em todo esse tipo de desenvolvimentos. Tenho muito interesse pela tecnologia digital e depois podemos falar nisso um pouquinho mais adiante, se proporcionar, porque tenho interesse em tudo que são as próteses que nós usamos, as próteses humanas que nós usamos para construir, no caso, a ciência, que é aquilo que mais me importa, não é? A tecnologia enquanto ferramenta de construção da ciência, enquanto ferramenta facilitadora. E ela vai facilitar. E há já muito investimento feito em inteligência artificial, digamos assim, em vários aspectos que envolvem o fazer ciência. O fazer ciência, o que significa recuperar informação, produzir informação, compilar informação. Em tudo isso, a inteligência artificial está a produzir ferramentas. Portanto, o ChatGPT é apenas um exemplo, mas há muitas boas ferramentas de pesquisa em bases de dados, por exemplo, baseadas em inteligência artificial. Há ferramentas onde nós podemos colocar questões para que nos isole os conceitos principais dentro da bibliografia que nós podemos carregar ou que ela pode também trazer, de escrita, portanto, melhoria de escrita nesses contributos. Quer dizer, há muita coisa que está a ser feita, estamos ainda no início, mas em tudo isto julgo que temos interesse, e eu tenho particular interesse sempre em experimentar, em ver, em saber mais e entendendo a ferramenta como aquilo que ela é. Eu sei que uma das áreas que lhe é particularmente cara é a questão da divulgação de ciência, não é? Portanto, que estava aqui há pouco também a aflorar. Nós podemos também pensar que todas estas novas ferramentas vão potenciar e vão ajudar também a trabalhar nesse sentido? Acha que tem um olhar, vamos dizer, otimista relativamente a isso? Eu diria que nem otimista, nem pessimista, não é? Acho que temos de olhar para a tecnologia digital e temos de procurar tirar o melhor partido daquilo que ela tem para nos oferecer. E por exemplo, este é um dos livros que eu escolhi para esta conversa, tem um título que eu gosto particularmente, chama-se Knowledge Machines, e fala na transformação que as ciências sociais e as humanidades sofrem com o impacto da tecnologia digital, que não é outra coisa senão dizer com a forma como nós usamos a tecnologia para fazer aquilo que nós fazemos. Se fazemos da mesma maneira, pois parece-me que não. Parece-me que aquilo que a tecnologia vem permitir é que façamos mais coisas e façamos de uma forma mais colaborativa, mais partilhada.
E essa é um dos grandes reptos daquilo que nós definimos como ciência aberta, uma ciência mais transparente, mais colaborativa, mais partilhada, que exige ética e integridade na investigação, que exige uma disseminação ativa do conhecimento e cujos efeitos práticos, se quisermos, vimos durante a pandemia da Covid-19. Não é? Portanto, seria impossível, se nós não tivéssemos outras práticas de fazer ciência, seria impossível nós termos 3 vacinas, pelo menos em menos de um ano. Não é? Esta questão da ciência aberta é interessante, porque parece-me, enfim, corrigir-me-á se eu estiver enganado, que é uma prática que não está ainda completamente aceita ou pacificada entre toda a comunidade, enfim, na comunidade genérica da academia. Isso é verdade. Quando eu falo aqui academia, não estou a situar-me apenas em Coimbra. Sim, na academia. No plano mais genérico. Eu diria que a ciência exige abertura. Eu gosto particularmente de uma frase que tem o João Caraça, que diz: a ciência vive porque se dá a conhecer. Portanto, a ciência vive deste ato de comunicar. E se quisermos também, o Francis Crick, que foi um dos descobridores do ácido desoxirribonucleico, do DNA, também disse numa entrevista à BBC, também resumiu esta communication is the essence of science, não é? Portanto, a comunicação com esta essencialidade, não é? de disseminar, transmitir, para que possa ser criticada, não é? Enfim, assumida e, portanto, constituir um degrau para o novo conhecimento, não é? Agora, nunca se abriu a esta escala, não é? Portanto, aquilo que a internet traz, de facto, e o World Wide Web, é esta capacidade da ciência se abrir e disseminar uma escala completamente diferente. Estamos à escala planetária, não é? Funcionar à escala planetária. Isso é muito interessante porque nos mostra várias coisas ou nos torna evidente várias coisas. A primeira é que, de facto, ajuda, a ciência feita desta maneira, disseminada desta maneira, ajuda a atenuar centros e periferias. Entre aqueles que têm acesso a toda a informação científica, quase toda a informação científica, e aqueles que vêm a esse acesso vedado, que nos ajuda também a não fazer a mesma coisa várias vezes, não é? Que nos ajuda a ser mais eficazes, porque podemos pegar em alguns dados que estão disponíveis e reinterpretá-los noutros contextos, não é? Portanto, é uma forma de fazer ciência, de facto, mais eficaz, porque tem esta capacidade, não é? De funcionar através das redes. Essa capacidade de disseminação remete-me para uma outra questão que é muito discutida hoje, não é? Com algumas reservas em alguns setores, que tem a ver com os fatores de impacto. O Dr. Mário Manuel saberá isso muitíssimo melhor do que eu, porque muitas vezes o que se critica é que um artigo que está numa determinada revista, quem tem o fator de impacto elevado é a revista, não é o artigo, não é? Portanto, há aqui esta espécie de, enfim, não lhe vou chamar contradição, mas há aqui pelo menos algo que é dilemático, não é? Quer dizer, como é que olha para estas questões dos fatores de impacto e da importância que eles estão a ter até na avaliação dos professores, não é? Pronto, isso também, a propósito disso, há aqui um outro livro. Isto combinado era melhor. Há aqui um outro livro chamado The Hand of Science, Academic Writing and Its Rewards. E isto diz muito daquilo que nós estamos a falar. A verdade é que nós vivemos, a investigação vive de financiamento. Não há investigação sem financiamento. E a capacidade de captar esse financiamento tem a ver com o prestígio dos investigadores, particularmente todos os investigadores da equipa, mas com particular
digamos assim, significado do investigador principal. E isso expressa-se, esse prestígio expressa-se através do número de publicações e através de um indicador de influência, não é? Que geralmente nós conseguimos aferir por formas indiretas, o número de citações, o número de menções, agora se quisermos, usando os novos meios. Uma forma simples de fazer esta contabilidade da ciência é dizer quanto fizemos, portanto, quantos e onde. E, portanto, no mesmo ou quase no único golpe, confundimos o conteúdo com o contentor. Como se, enfim, dizendo, bom, se este contentor tem muita visibilidade, porque o que significa o fator de impacto tem a ver com a visibilidade da publicação, com o prestígio também da publicação. Portanto, se publica aqui é porque é bom. Não necessariamente. Não necessariamente. E, portanto, há já posições, e há eu diria que há um forte movimento já nesse sentido, da necessidade de ignorar essa métrica no que concerne à avaliação dos investigadores. Porque essa métrica é importante para avaliar revistas. Essa métrica foi feita, o fator de impacto, foi criado por Eugene Garfield, nos anos 60, para ser aplicado à Web of Science, não é? Aos índices de citações. E, como a Web of Science não indexa tudo, indexa aquilo que considera serem as principais revistas numa área, o fator de impacto é um que nos diz, bom, esta é a melhor classificada nesta área, depois esta, depois esta, depois esta. Mas é para aplicar ao contentor. Não ao conteúdo. Portanto, é um erro grave usar o fator de impacto para avaliar os investigadores. Isso está a ser denunciado pela Declaração de Ora, pelo Manifesto de Leiden e muito pedido também pela própria Comissão Europeia, a dizer que é preciso transformar estas recompensas, não é? ou usar para aferir o prestígio, usar indicadores objetivos, que são também de quantitativos, portanto, mas o principal avaliador é o investigador. Portanto, uma avaliação de um par, subjetiva, se quiserem, complementada, ou qualitativa, melhor dizendo, qualitativa é mais preciso do que subjetivo. Sim, sim. Portanto, uma avaliação qualitativa complementada com indicadores quantitativos, mas cada coisa no seu sítio. E é interessante precisamente que uma das vertentes, uma das dimensões da ciência aberta, que é o acesso aberto, nessa fase inicial, onde se criaram novas revistas para competir com as revistas tradicionais, publicadas pelas grandes casas editoriais, como Elsevier e outras, implementaram outras métricas que são muito mais significativas, que são as métricas ao nível do artigo. Claro. Então, isto é, eu posso dizer quantas vezes é que aquilo foi citado, como posso dizer, por exemplo, no nosso repositório, no estudo geral, eu posso saber que outras métricas os meus trabalhos estão a ter, por exemplo, o número de downloads, o número de visualizações, o número de tweets, etc. E, portanto, tudo isso são indicadores de impacto do nosso trabalho e que não são, enfim, não são redutíveis ao fator de impacto. Isso implica aqui um outro elemento, quer dizer, que é a utilização da língua, do idioma que nós empregamos, não é? Quer dizer, que também não é despiciando, não é? Portanto, ou seja, comunicar em português é uma coisa, se for em espanhol é outra, em inglês outra ainda, não é? Portanto, isto é... Sim, o idioma de publicação é muito importante e queiramos ou não, o inglês é a língua franca da ciência, não é? Isso aconteceu sobretudo
quando se deslocou, após a Segunda Guerra Mundial, quando se deslocou à frente da investigação científica para os Estados Unidos, porque a Europa estava devastada, não é? E, portanto, isso impõe, não é? Impôs o inglês como a língua franca. Mas tem-se insistido muito tem-se insistido muito, sobretudo em muitos dos programas e iniciativas financiados pela Comissão Europeia, nesta importância do multilinguismo, não é? Enfim, fazer alguns eixos, também tentar fazer alguns eixos, sobretudo recordo-me com o Brasil, mas também com países da América Latina, no sentido de tornar visível esta ciência que se exprime noutros idiomas que não em inglês. Nós temos estado aqui a falar um bocadinho mais, centrando a conversa na questão da academia, da investigação. Mas, quando falamos de ciência da informação, ela também pode ser vista como algo útil para o mundo empresarial. Sim, claro. Que é normalmente, mas é um aspecto normalmente muito secundarizado ou pelo menos ignorado. Sim. Nós temos estado a falar sobretudo daquilo que são os meus interesses de investigação na área disto, é por isto que eu me interesso, mas sim, a ciência da informação, ela tem aplicação em ambientes muito diversos, de grande heterogeneidade, e tem a ver sobretudo com a capacidade de tratar e organizar a informação, quantidades significativas de dados, com o propósito de serem recuperados em tempo útil. Portanto, tem aplicabilidade em muitos setores diferentes. Os alunos, quando entram aqui na faculdade, pela primeira vez, portanto, na licenciatura em Ciência da Informação, eles têm uma noção do que é exatamente essa área do saber, vêm à descoberta, qual é a percepção que têm sobre isso? Não, acho que não, genericamente não. Acho que genericamente, eu acho que isso acontece um pouco, no meu tempo não havia ciência da informação, não é? E quando me falaram deste curso, falaram-me de uma área que lidava com arquivos e bibliotecas. Eu achava isso interessante. Eu imaginava que ter uma biblioteca inteira ao nosso dispor era uma coisa nada menos que entusiasmante. Não é? Depois descobri que não se vai lá exatamente para ler. Mas achava isso fascinante, ter ali uma biblioteca imensa ao nosso dispor. Lê-se um bocadinho, mas não aquilo que antecipávamos. E eu acho que com os estudantes de Ciência da Informação, julgo que uma parte significativa dos estudantes julga que está a entrar para um curso de comunicação. Não é? Portanto, Ciência da Informação e comunicação, há ali um equívoco. Há aqui um equívoco, não é? Pronto. Depois, alguns deles entusiasmam-se pela área, e temos exemplos belíssimos de alunos que fazem os 3 ciclos de estudos. Portanto, fazem a licenciatura, mesmo depois de descoberta, que não é exatamente o que queriam. Portanto, não vão fazer, muitos deles imaginam-se a fazer televisão e veem que não é para fazer televisão. Pronto, e fazem depois o mestrado, e temos também alunos de doutoramento. Portanto, ter um aluno com 24 anos no doutoramento e entrar num doutoramento que é muito procurado é excelente. É o único doutoramento no país, ou não? É o único doutoramento em Ciência da Informação no país. E, portanto, é bom ver isso. Quero falar um pouco sobre essa... Isso é uma coisa um pouco, enfim, não vou dizer estranha, porque não é isso que eu penso, mas não deixa de ser um desafio muito curioso, não é? Portanto, isto é, estar à frente do único doutoramento que existe na área. Sim, nós tradicionalmente, e quando digo nós, digo a Universidade de Coimbra, nesta área entrou aqui na Faculdade de Letras em 1937.
não é? Portanto, eu não sou desse tempo, não posso contar essa história, mas não é uma área recente. E é claramente uma área que se manteve a funcionar desde essa altura. Naturalmente, como acontece em qualquer área científica, depois há evoluções nos próprios modelos. Quando esta área entrou na Faculdade de Letras, era uma pós-graduação. Era um curso de bibliotecário arquivista, portanto, era uma pós-graduação e esteve durante muitos anos como uma pós-graduação. Eu própria, quando entrei para aqui, tinha feito essa pós-graduação, minha licenciatura é Filosofia, e, portanto, tinha feito essa pós-graduação e entrei para dar aulas nessa pós-graduação. Depois, começou-se a afirmar um outro modelo em Portugal, que era um modelo de formação nesta área desde o primeiro ciclo, e nós também fizemos essa escolha e, portanto, fizemos um primeiro ciclo, depois fizemos um segundo ciclo, tínhamos de ter um ciclo de continuidade, são essas as que fizemos a adaptação a Bolonha, todas essas coisas, e naturalmente que nós também tínhamos um terceiro ciclo. Eu sou doutorada pela Universidade de Coimbra, nesta área, e fizemos um terceiro ciclo, mantendo a mesma designação, portanto, a licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciência da Informação. O facto de termos esta estrutura contínua de 3 ciclos traz-nos muitas vantagens. Naturalmente, temos temos muita procura internacional, sobretudo, mas não apenas do Brasil. E, portanto, podemos dizer que desse ponto de vista, conseguimos até agora manter aquilo que foi naturalmente a intenção quando o curso veio para aqui, uma área, robusta e que tem um contributo muito significativo na formação de profissionais e de investigadores, tanto em Portugal como no estrangeiro. Uma última questão. O que é que leva, ou o que é que suscita a curiosidade, o interesse desses alunos estrangeiros, sobretudo do Brasil, como estava a referir, virem para Coimbra fazer o seu doutoramento nesta área? O que é que eles invocam como... Há três fatores que todos eles contribuem para isso. O facto a designação, em primeiro lugar, é um doutoramento em Ciência da Informação e é uma área muito procurada porque há falta de professores universitários para lecionar esta área no Brasil. Um segundo fator, primeiro ou segundo, a ordem é completamente. O facto de ser a Universidade de Coimbra traz-lhes uma grande confiabilidade. Não é? Portanto, estão a fazer um doutoramento na área que lhes interessa, é na Universidade de Coimbra, que tem muito significado no Brasil, e a língua. Porque estes alunos, muitos deles, têm bolsas e poderiam estar noutro país, mas preferem estar em Portugal por uma questão de idioma, não é? De facilidade de comunicação de idioma. Portanto, estes 3 fatores contribuem todos para essa grande procura por estudantes brasileiros. Muito obrigado.